Que bom mais uma vez estar com os irmãos aqui nessa noite, uma noite festiva. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao convite do pastor Ayrton Desidério, que já nos... Ah, não é Ayrton? Desculpe. Depois de 40 anos, né? Aí não sei o nome do cara ainda. Complicado, hein? 40 anos de história, né? Mais de 40 anos, né? Porque chegamos tão jovenzinho lá no seminário. Eu, jovenzinho, ele eu não sei, né? Mas tinha 20 anos de idade, talvez eu acho que o Desidério aí, acho que uns 23, mais ou menos. Né? Por aí, né? E caminhamos juntos nesse tempo. E depois de todos esses anos, temos caminhado aí, cada um fazendo o seu ministério. Nós estamos lá em São Paulo, pela graça de Deus, pastoreando a Igreja Batista do Jardim Brasília, é ali na capital de São Paulo. Ficamos ali numa região da periferia de São Paulo, e eu estava conversando com o pastor Desidério, falando sobre os desafios dessa igreja, pela história dessa igreja, e nós compartilhamos ali um momento muito especial também na história da nossa igreja, que foi no período da pandemia, aquele desespero naquele momento de pandemia, e agora tem que fechar o templo, e eu angustiado dentro de casa, porque não podia visitar os irmãos, a gente não podia fazer culto na igreja, e o culto a gente transmitia lá dentro da minha casa mesmo, transmitia para a igreja, enfim, aquela situação que os irmãos já vivenciaram. Nesse período nós resolvemos então fazer uma reforma na igreja. Aí os irmãos, pastor, fechou tudo e não sabemos como que vão ficar as ofertas, os dízimos. Irmãos, não se preocupe, vamos reformar. E com que dinheiro? Falei, não sei, nós temos aí os pães e os peixinhos, não temos? O resto Deus vai multiplicar. O pastor tem que ser meio doido de vez em quando, né? Assustar a igreja. Aí os irmãos, tá bom. Quando nós chegamos lá, irmãos, era igual aquela música. Minha casa não tinha teto, não tinha piso, né? Já viram? Era só a laje em cima, contra piso embaixo. Nossa iluminação era muito precária, aquelas lâmpadas penduradas assim. Eu falei, meu Deus, aqueles bancos de madeira já desparafusando. Precisamos mudar essa história aqui, né, irmãos? Aí começamos a cobrir em cima. Aí levantamos um outro pavimento, que já tinha um projeto, levantamos em cima, cobrimos com toda a estrutura metálica. Falei, vamos fazer estrutura metálica para não cupim, não estragar, e para ficar aí até Cristo voltar. Telha sanduíche, aquela telha que é uma telha mais cara, tudo bem preparado. Fizemos tudo, preparamos tudo lá em cima. Aí ficou lá em cima tudo preparado. Não chovia mais. Né? Quando chovia, passava pela laje. Não, então não molhava mais. Aí eu olhava assim, mas está tão feinho, né, irmãos, o teto, está tão feinho esse piso. Vamos continuar, irmãos. Pastor, mas aí, não, vamos continuar. Nós não vamos conseguir pagar o seu salário, pastor. Não dá para fazer. Falei, não, vai dar sim, irmão, vamos lá. Se preocupe com o salário, Deus proverá. E aí a igreja aprovou. Aí eu colocava a cabeça no travesseiro, pastor, falei, meu Deus, onde é que eu fui botar a igreja, né, meu Deus? Será que nós vamos conseguir pagar tudo isso? Né? Já tínhamos pago toda a parte de cima. Aí falou, vamos começar pela parte elétrica da igreja. Tudo muito precário. Aí um irmão falou assim, compartilhei isso com o pastor Desidério. Pastor, eu tenho um sobrinho que ele é gerente de uma loja de material elétrico. A gente podia pedir um desconto para ele, comprar lá na loja, né? Falei, que bom. Falei, mas vamos fazer mais. Vou fazer 3 pedidos. Primeiro, doação. Pastor tem que ser cara de pau. Doação. Segundo, preço de custo. Terceiro, desconto. Está na mão de Deus, né? Falei para ele, olha, então eu orei, chorei ali em cima daquela carta, fiz fotografei, fiz um book, né, um negócio assim, olha, e tal. Mandei para ele. Ele analisou aquilo lá e tal, passou 1 semana, 2 semanas, estava passando, acho que quase um mês já.
falei, Jesus, né? Tá. Vamos orar, irmão, vamos orar. Vamos colocar na mão de Deus para ver o que vem. Aí o irmão lá da igreja chegou para mim, que é o tio dele, falou, pastor, tem uma notícia para o senhor. Falei, boa ou ruim? Uma notícia boa. Falei, então tá bom, deve ser o desconto. Já estava faltando fé, depois de um mês, né, irmão? Deve ser o desconto. Uma notícia boa. A dona da loja, que não é evangélica, né, que é católica, né, praticante, ela demorou um pouquinho para dar uma resposta, porque ela estava lá na França. Tá bom. E ela já deu a resposta e resolveu doar todo o material elétrico para a igreja. Doou tudo. Sabe o que os irmãos imaginam? Um prédio são 3 pavimentos, né? Com tudo, aquela fiação. Quem trabalha com parte elétrica aqui sabe, né? Irmãos, era tanta coisa, que nós tínhamos que contratar um carro para ir buscar um frete, porque não dava para trazer em outro carro. Um carro para trazer todo aquele material da igreja para a igreja. Eu fui lá acompanhar aí, toda hora, falei, gente, é tanta coisa que eu nem imaginava. Aí fizemos toda a parte elétrica da igreja. E na hora das lâmpadas, o irmão falou assim, pastor, nós não temos as lâmpadas, né? Eu falei, mas você, por que você não colocou na lista? Como é que pode, cara? Eu falei, agora vamos lá na loja e vamos comprar as lâmpadas, né? Enfim, irmãos, fizemos a parte toda elétrica da igreja, toda de primeira, tudo bem colocado, com refletor, tudo. Fizemos o forro bonito, do jeito que a gente queria fazer. Fizemos o piso. Depois uma irmã que estava mudando, a empresa dela estava fechando, vendendo para uma multinacional, a empresa que ela trabalhava, e disse, pastor, a empresa está fechando e tem várias cadeiras almofadadas, né, assim, e que lá era uma empresa de RH, né? Era várias filiais que eles tinham. E eles perguntaram se a gente quer receber as cadeiras. Aí eu olhei para aqueles bancos feios, né, da igreja, aqueles banquinhos de madeira, já muito antigos. Falei, claro, né, irmãos? Então a igreja tem uns banquinhos bonitinhos, né, as cadeiras, tudo confortável, o piso, tal, né? Agora temos outras etapas para fazer. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, é o Deus que provê. E eu louvo a Deus por esses 78 anos. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, porque eu sei que os irmãos, nesses 78 anos, passaram por tantos desafios. Então, eu louvo a Deus pela história desta igreja, louvo a Deus pela vida do pastor Desidério. Não vou falar mais Ayrton para não errar mais, né? Ailton. Pela história dos 78 anos dessa igreja, pelo privilégio que nós temos como pastor de cuidar do rebanho da igreja, privilégio que Deus nos deu. Sempre falo que estar no ministério pastoral é um privilégio. Tantos desafios, e Deus tem suprido as nossas necessidades. Estava ouvindo essa bela orquestra aqui, esse belo coral. Eu estava pensando, pastor, no Shekinah de Deus, né? O Shekinah de Deus, a glória de Deus. Ficamos imaginando como seria o momento em que nós nos encontraríamos com Cristo, o momento em que nós reinaremos para sempre. E, coincidentemente, não tem coincidência na palavra de Deus, quando eu estava pensando naquilo que eu falei ontem e hoje, eu estava pensando exatamente nessa questão do Shekinah de Deus, né? E o tema para a nossa mensagem de hoje seria uma metanoia que manifesta a glória de Deus. O que é metanoia? É a transformação da mente. Paulo, escrevendo para os romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é metanoia. É aquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. A palavra Shekinah significa habitação de Deus, significa moradia de Deus. Como é que Deus mora na nossa vida? Nós somos templo, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Então, eu sou a moradia de Deus, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Amém?
Você é templo, você é a morada do Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente vai lá para o Velho Testamento, para a gente se localizar, o que significava essa questão do Shekinah de Deus, a manifestação da glória de Deus? Como nós falamos, Moisés teve alguns momentos muito especiais, em que quando ele estava na presença de Deus, a glória de Deus se manifestava através da vida dele ali, naquele momento de comunhão. E quando ele saía da presença de Deus, o rosto dele reluzia. O rosto dele transmitia aquele brilho extraordinário. Só que a palavra de Deus, quando Paulo vai descrevendo, Paulo, lá escrevendo aos 2 Coríntios, segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, ele fala que essa glória que era refletida através do rosto de Moisés, desvanecia, isto é, se apagava. Tinha um tempo determinado. Era um momento, mas esse momento passava. Então, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, eu gostaria que você abrisse, se você tem a sua Bíblia, smartphone aí, o que você tem, você que está aí na sua casa também, no capítulo 3 de 2 Coríntios, a partir do versículo 12, 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Aí vem a palavra metanoia, né? Com uma glória cada vez maior. De glória em glória, diz alguma outra tradução, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Paulo está dizendo, então, nesse contexto, em que Moisés manifestava a glória do Senhor. E era uma glória tão impactante, que as pessoas não queriam olhar, tinham medo de olhar para o rosto de Moisés. Só que essa glória desvanecia, essa glória se apagava, era passageira. Paulo está dizendo que a glória que nós recebemos quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos para Jesus, esta glória manifestada na nossa vida é maior do que aquela que Moisés Moisés refletia lá no Velho Testamento, né, quando é descrito. Naquela ocasião em que o povo de Deus experimentava a presença de Deus, nós temos um momento da história em que tinha um profeta chamado Eli, e ele tinha os seus filhos. E Eli acabou se tornando um sacerdote, um tanto omisso para com os seus filhos. Ele deixou que seus filhos dessem sequência ao cuidado espiritual da nação de Israel. E seus filhos se corromperam, eram corruptos. Eles recebiam as ofertas que era consagrada a Deus e usufruíam daquela oferta. Tiravam aquela oferta para si próprio. Aquilo que era para sacrifício ali na tenda que o povo levava a forma de cultuar a Deus. Em um determinado momento, o povo vivia em muito conflito ali. E Deus usava uma forma simbólica de se manifestar no meio do povo, que era a arca.
a Arca da Aliança. Esse era o símbolo da aliança, a arca. Todo mundo já viu aquela arcazinha, né? Em algum lugar aí. Então, aquela arca era o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. E aquela aliança, aquela arca era carregada pelo povo e simbolizava então a presença de Deus. Em um determinado momento, aquela arca foi subtraída pelos inimigos, pelos filisteus, que era o inimigo da nação de Israel. Naquele momento, morreu um dos filhos, foi morto um dos filhos de Eli. E Eli, que já estava idoso, quando soube da morte dos seus filhos, ele caiu para trás e também morreu. E a esposa de Finéias, que era um dos filhos de Eli, ela estava grávida. Quando ela soube dessa tragédia e que a arca de Deus havia sido subtraída e levada para uma nação idólatra, num lugar idólatra, ela teve um filho, ela deu à luz ao filho e chamou o seu filho de Icabode. Icabode. O que significa a palavra Icabode? Foi-se a glória de Deus. Deus tirou a sua glória do meio de nós. E eu fiquei pensando sobre essa questão, que muitas vezes também nós escondemos a glória de Deus com um véu. Que muitas vezes nós colocamos um véu e as pessoas não conseguem ver a manifestação de Deus na nossa vida. Nós falamos aqui ontem que Paulo, se dirigindo à igreja de Corinto, ele diz: vocês são cartas vivas, escritas pela mão de Deus para o mundo. Nós circulamos pelo mundo como esta carta viva. Somos a expressão de Cristo para o mundo. E Paulo continua nesse texto de 2 Coríntios. Ele diz: assim como Moisés estava ali em pé diante do povo, esta manifestação, esse momento em que o povo contemplava ali a glória de Deus, era refletido como um espelho. E hoje, quando a gente olha para a palavra de Deus, o Evangelho reflete aquilo que Jesus é. Quando nós conhecemos a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. O Espírito Santo é Deus. Nós temos a Trindade: Deus Pai, Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus habita em nós através do seu Espírito. E nós refletimos esta glória através da nossa vida. E o que Paulo vai falando aqui, que vai acontecendo gradualmente esta metanoia, essa transformação na nossa vida. E essa transformação, ela vai acontecendo e vai dizendo de glória em glória. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida diariamente e vai moldando a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, não me conformar com este mundo, não tome a forma deste mundo. Quando você coloca alguma coisa num vaso, num recipiente, esse produto, esse líquido, qualquer coisa que você coloca nesse recipiente, toma aquela forma. Paulo está dizendo: olha, nós não devemos tomar a forma do mundo, mas devemos ser agente de transformação. Na medida em que a nossa mente vai sendo transformada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos sendo agente de transformação do mundo. Não nos conformemos, isto é, não tome a forma do mundo, não tome esta forma. Muito pelo contrário, transforme. Somos agentes de transformação. Muitas vezes a gente acaba entrando numa zona de conforto depois da conversão. A gente se converte, entrega a vida para Jesus, agora amém, já recebi a salvação, já fui justificado, estou livre da condenação. E aí a gente entra numa zona de conforto.
entram na nossa zona, aí a gente já se acomoda e vai vivendo no automático, né? Quando carro automático, né? Que você pega ali, dirige, não precisa pisar na embreagem, não precisa passar marcha, e já estão acostumados. A gente está tão acostumado lá, quando a gente vai para a igreja, que às vezes eu estou indo em direção ao bairro, mas não vou para a igreja. Aí a Raquel diz assim, você se esqueceu? Nós não estamos indo para a igreja, né? Porque é tão automático, né, que a gente vai para a igreja, que aquele caminhozinho, eu vou, daqui a pouco eu vejo, eu estou já chegando na igreja. Não é na igreja que a gente vai, né? Porque a gente pega o caminho, é uma coisa quase que automática. Então a gente vai muitas vezes entrando nessa situação, nessa zona de conforto. Então a palavra de Deus diz que, na medida em que eu me submeto voluntariamente ao Espírito Santo, que é o livre-arbítrio, a liberdade, essa liberdade que nós conquistamos em Cristo, é uma liberdade que faz com que eu me submeta à ação do Espírito Santo voluntariamente. Na medida em que eu me submeto voluntariamente, o Espírito Santo vai trabalhando na minha vida. Porque o Espírito Santo não é invasivo. Ele não invade a minha vida. Ele não toma posse da minha vida como um espírito maligno. Todo mundo já viu aqui a manifestação de um espírito maligno de uma pessoa quando está possessa. Quando a pessoa está possessa por um espírito maligno, a mente dela é tomada por aquele espírito e ela passa a ser controlada por aquele espírito maligno. Ela queira ou não queira, aquele espírito maligno, quando ela não tem o Espírito Santo de Deus, aquele espírito maligno toma conta e domina a vida dela. Tem um domínio. Então muitas coisas acontecem aí no dia a dia, muitas coisas a gente vê, e essa é uma grande realidade da maldade, de tantas coisas, porque as pessoas estão sendo tomadas por um espírito maligno, que conduz essas pessoas para fazer aquilo que elas fazem. Agora o Espírito Santo de Deus não. O Espírito Santo de Deus, já que Deus nos criou com liberdade, o Espírito Santo respeita o meu livre-arbítrio, o Espírito Santo respeita a minha liberdade. Na medida em que eu abro o meu coração, em que eu permito que o Espírito Santo de Deus transforme a minha mente, trabalhe na minha vida, ele vai mudando a minha vida. Mas eu preciso tomar essa decisão. As coisas não acontecem. O pastor Fausto, que pregou aqui hoje pela manhã, ele tem uma colocação muito interessante. O Espírito Santo não trabalha no vácuo. Não sei se o pastor já viu falar, o senhor Ayrton já viu falar. O Espírito Santo não trabalha no vácuo, né? Ele usa a nossa mente. Tanto é que nós temos neurônios, né? Nós temos aí milhões de neurônios no nosso cérebro, temos neurônios espalhados pelo corpo todo, que é a forma de Deus trabalhar. Deus trabalha através da nossa mente. Eu sempre digo lá na igreja, uma vez, conversando com uma jovenzinha que estava envolvida numa situação lá muito complicada, e ela tinha tomado uma decisão de deixar a igreja e se envolver lá com o mundão. Ela disse assim, pastor, eu falei, você tem consciência do que você está fazendo? Você conhece a palavra de Deus, foi criado na palavra de Deus, você tem consciência? Ela falou assim, tenho, pastor, eu sei, mas eu quero seguir o meu coração. Eu quero seguir o meu coração. Tem muita gente que é assim, né? A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Tome cuidado. Eu quero seguir o meu coração. Aí eu falei para ela assim, você sabe o que é o coração? O coração é um músculo. O coração é um músculo. Parece frio, né? O coração não pensa, o coração não age, o coração só reage, né? O que você tem que usar é a sua mente. Você tem que estar consciente da decisão que você está tomando e das consequências disso na sua vida. Então, você quer seguir o seu coração? É isso? O que está dizendo? Então, Paulo vai nos falando que a transformação, essa metanoia, acontece através da nossa mente.
Quando nós nos convertemos ao Senhor, a palavra de Deus está dizendo, Paulo está dizendo, escrevendo à igreja de Corinto, e não está escrevendo lá na igreja de Corinto, lá no primeiro século. Está dizendo para nós hoje, que quando nós nos convertemos ao Senhor, este véu é retirado. O véu da ignorância, o véu da religiosidade, o véu da hipocrisia. O que acontecia lá com os fariseus, quando Jesus olha para aquela religiosidade dos fariseus que defendiam a lei, que queriam que o povo cumprisse a lei, e Jesus fala, nem vocês mesmos conseguem cumprir a lei, vocês não têm a capacidade de cumprir a lei, vocês são como túmulo, caiados, que é bonito por fora, mas podre por dentro. Essa era a religiosidade que Jesus olhava para aquele povo e dizia, vocês não têm nada de religião em vocês. Vocês não têm nada de Deus. O que vocês têm é um código de formalidades, é um código de legalismo que vocês seguem, mas vocês seguem porque a letra está na frente de vocês. A letra precisa estar no coração. A letra precisa estar dentro. A mudança é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então Paulo está dizendo, olha, esse véu não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. Só Cristo pode remover a nossa ignorância. Só Cristo pode remover aquela raiz de amargura que as pessoas guardam no coração, aquele rancor. Só Cristo pode remover a falta de paz, essa desarmonia que às vezes as pessoas convivem com ela. Paulo está dizendo, olha, retire esse véu. Muitas vezes nós colocamos um véu que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Esse véu atrapalha a função, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque nós colocamos esse véu, e esse véu então obscurece. Não permite que a glória de Deus seja manifestada através da nossa vida. A gente diria assim, o crente tem que ser aquele cara, ou aquela mulher, o homem, a mulher, de cara limpa. Não temos nada que esconder do mundo. Lá no curso, na faculdade, curso de psicologia, eu logo me identifiquei como pastor, né? Não, vou falar que eu sou pastor logo de cara, porque aí, mas aí eu comecei o curso na pandemia, porque eu estava lá aflito, angustiado em casa, e o que eu vou fazer? E tô lendo, eu lia, depois já cansava de ler, fazia uma coisa, falei, eu preciso fazer alguma outra coisa, vou fazer um outro curso. Aí, vou fazer um curso de psicologia, né? Tem a ver aí com a relação nossa. Obrigado, né? Minha secretária sempre atento aí, né? Deve estar vendo que eu estou babando aqui, né? Ela cuida de mim, viu? Sempre está cuidando. Olha minha roupa, você está assim, está torto, está sapato. Ainda bem, né? Deus colocou a mulher certa na minha vida, né? Porque eu sou meio, né, desarranjado. Aí, até me esqueci do que eu estava falando. Está vendo? Pastor esquece de algumas coisas, às vezes assim? Não? Tem boa memória? É bom mesmo. Mentira, né? A gente troca o nome às vezes, né? Uma vez eu estava fazendo um casamento, era Sônia e não sei quem mais, as duas irmãs gêmeas. Imagine, duas irmãs gêmeas casando. Eu já sou péssimo para guardar nome. Aí eu, toda hora, Deus abençoe a irmã Sônia, Deus abençoe, está aqui a irmã Sônia. Aí a mãe estava aqui do lado, né? Não é Sônia, sei lá, falava outro nome lá. Falei, tá bom, então Deus abençoe. E eu casei a irmã dela o tempo todo, até o final do sermão. Né? Esqueci o nome da noiva naquele momento ali. Então o pastor faz essas confusões aí, né? Mas, amados irmãos, na faculdade, estava um dia lá um debate, etc. e tal, e o professor descendo o cacete nas igrejas evangélicas. Porque as igrejas são homofóbicas, porque os pastores são homofóbicos, e tal.
e dizendo, não, porque eu saí do armário, e aí recebi muita discriminação, não sei o quê, da minha família, etc, mas a igreja... E eu estou lá escutando tudo isso aí, né? Falei, meu Deus, e agora, né? Ninguém se manifestava. Aí eu falei, professor, posso fazer um contraponto? Que essa é a linguagem, né, que a gente usa, assim, para não ofender ninguém. Posso fazer um contraponto? Eu falei, pode fazer. E aí ele começou a usar alguns textos bíblicos. Eu fui criado numa igreja evangélica, né, então conhecia alguns textos bíblicos. Aí eu falei, posso? Aí ele, pode, pois não, pode fazer. Aí eu falei, olha, professor, eu estou estudando aqui, eu sei da sua posição, né, te respeito, não tem nenhum problema, você assume o que você é, etc. Eu estou aqui como aluno, nunca te desacatei, nunca te discriminei, né? Nunca agi de forma preconceituosa com o Senhor, que é o nosso professor. Mas o Senhor é homofóbico, porque o Senhor está me discriminando, o Senhor está me tratando com preconceito. Ele, como assim? Eu sou um pastor evangélico, sou um pastor batista. E quando o senhor fala que os pastores são homofóbicos, os pastores são preconceituosos, os pastores são isso, os pastores são aquilo, o senhor está me ofendendo. O senhor está sendo preconceituoso comigo. O senhor está sendo homofóbico. E a igreja que eu trabalho não é essa igreja que o senhor está falando, porque nós somos 100 alunos aqui. E tenho aqui 99 alunos que estão pensando que eu sou isso que o senhor está falando. O senhor não me conhece e as pessoas vão pensar que eu sou isso. E eu não sou. Né? Mas eu não estava falando de você, eu nem sabia que você era pastor. Aí eu falei assim, pois é, e outra coisa. O senhor tem citado vários textos evangélicos. Quando eu fiz curso no seminário, teologia, eu estudei uma matéria chamada hermenêutica, né? Para aprender a interpretar um texto. Lá a gente aprende 2 línguas, que é a língua do hebraico, no Velho Testamento, né? E a linguagem do Novo Testamento, que é grego e tal, para a gente fazer uma exegese e então interpretar um texto. É assim que a gente interpreta um texto. Só que o senhor está interpretando um texto completamente fora do contexto. Eu não sei qual é o seu conhecimento de exegese, não sei qual é o seu conhecimento, né? Pode ser que o senhor tenha esse conhecimento e eu não saiba disso, mas o que eu tenho notado é que o senhor tira o texto completamente fora do contexto e usa ele como pretexto. Eu falo, não, eu não tenho nenhuma formação nesse sentido e tal, etc. Mas olha, eu quero me desculpar, eu realmente não foi a minha intenção te ofender e tal, etc. Até porque eu trabalhei com uma pessoa que era evangélica, uma pessoa evangélica, crente igual você. E ela era tão legal, que nem parecia ser crente. Piorou, né, irmãos? Piorou. Mas assim, irmãos, a partir daquele momento, né? Acho que eles comentaram entre eles, todo professor já entrou meio ressabiado lá, né? Uma vez estavam falando sobre possessão demoníaca, né? Possessão demoníaca. Como é que é essa coisa e tal? Aí o professor falou assim, não, isso para mim é esquizofrenia, né? Isso para mim a pessoa surta lá e tal, mas assim, os evangélicos têm uma outra posição, né? Tem algum evangélico aqui na sala de aula? Todo mundo olha para mim, né? Tem um pastor aqui, né? Tem um pastor. Pastor, o senhor podia... Qual que é a sua experiência? Aí eu contei para eles minhas experiências com libertação, com expulsão de demônio, né? Eu contei, olha, é isso aí, pastor. Uma vez chegou um rapaz lá e ele veio pedir dinheiro na igreja. Como tem um monte de pedinte que vai na igreja, eu pedi dinheiro. Como você contar para eles? Só para a gente fazer um preâmbulo aí, né? Veio pedir dinheiro. Eu contando na sala de aula, 100 alunos. Eu preciso contar isso, para que as pessoas entendam o que é possessão demoníaca. Eu não conhecia esse rapaz, nunca vi ele na minha vida, ele chegou lá, e eu fui atendê-lo, conversar com ele, coloquei lá numa sala, e fui conversando com ele precisava fazer uma viagem, não sei para onde, etc. Falei, não, tá bom, nós vamos te ajudar, vamos te dar o dinheiro para você comprar a sua passagem.
Só que antes de você sair daqui, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar por você. E aí eu impus as mãos, fui orar, no ato, eu contando isso na sala de aula. Aquele rapaz pulou de um canto no outro e começou a se arrastar pelo chão e se estrebuchar. Eu falei assim, pastor, eu botei a mão e o cara virou esquizofrênico da hora. Como é que acontece isso? Eu fui orar por ele, eu não conhecia, não sabia a vida dele. Eu só pus as mãos e fui orar. E aí o troço pegou lá e virou um fuzuê dentro da sala e tal. E eu continuei orando por ele. E ele tinha uma corrente de ouro assim no pescoço, ele começou a torcer aquela corrente no pescoço. E aí começamos a orar por ele. E aí depois ele voltou ao normal, ele perguntou, o que aconteceu? Aí eu falei assim, você que precisa me explicar o que aconteceu com você, tal. Ele falou assim, eu fiz um pacto com o demônio. Aqui, mostrou na cabeça dele, sinal. E essa corrente aqui é a corrente do pacto. Está aqui, pastor, pode ficar com essa corrente para você. É lógico que eu joguei a corrente fora, né? Podia ter derretido, dado de oferta na igreja, né? Abençoar, né, meu? Como a história lá do Linguinha, né? Podia ter abençoado, mas graças, me livrei daquilo lá. Aí eu contei essa história na sala de aula. Aí todo mundo ficou assim e tal. Aí eu falei assim, eu levo uma grande vantagem, professor, porque se eu estou lá na clínica, vai entrar uma pessoa para atender, eu já estou orando. Senhor, se for demônio, que manifeste agora, né? Agora, vocês que não conhecem isso não vão saber, porque pode manifestar um demônio lá na sala de vocês, vocês vão não saber o que fazer. Essa é a vantagem, né? Eu falei, isso é o poder de Deus na nossa vida, não sou eu, é Cristo através da nossa vida. Então, amados irmãos, eu acho que a gente às vezes fica se escondendo através de um véu, né? Fica se escondendo no trabalho, fica se escondendo na vizinhança, fica se escondendo na faculdade. Não temos que nos esconder. A gente tem que mostrar que nós não somos nada, mas que a glória de Deus. Eu tenho certeza absoluta que aquele professor e muitos alunos ali, tão jovenzinhos, né? O Ayrton fez, e os irmãos que estão em faculdade, fizeram passar. A maioria ali, eu brinco que eu sou o tiozão da turma, né? Sou tiozão, não sou tiozão, sou vovozão, né? Porque eu já tenho uma neta que vai completar 7 anos e um neto que vai completar 2 anos de idade. Eu sou vovozão, né? E eles passaram a olhar para a gente de uma outra forma. Uma menina ficou adoecida lá, ela adoeceu e eu senti a falta dela, mandei uma mensagem para ela, olha, estou sentindo sua falta e tal. Eu falei, e ela começou a chorar, né? Começou a chorar e tal. Nagir, eu estou com câncer. Estou com câncer, chorou, desabafou e tal. Olha, uma mensagem que eu mandei sentindo falta dela. Eu disse, eu posso orar com você? Ela falou assim, ore, Nagir. Ore porque você que é assim com o homem lá, né? Você que é assim com o homem lá, peça para ele lá e tal. E essa menina se tornou um grande amigo, tem um respeito muito grande por mim, né? Compartilha sobre a vida familiar dela, do casamento, a gente está sempre acompanhando. Então, irmãos, às vezes é uma grande oportunidade que a gente se esconde. E Paulo vai falando que a gente tem que permitir que o Espírito Santo continue. Tem muitas coisas, irmãos, que precisam ser retiradas da minha vida. Tem muitas coisas que Deus ainda precisa transformar nessa longa caminhada. Eu me converti com meus 14, 15 anos de idade. Mas eu ainda tenho muitas coisas que eu luto e que eu tenho que permitir, tenho que dar liberdade. E eu acredito que tem muita coisa na sua vida que precisa ser retirado. Que esse véu precisa ser retirado diante de nós. Que a gente não caia no erro da religiosidade. Que a igreja não se torne apenas um encontro social para nós, mas que seja uma expressão de adoração e de alegria na nossa vida. Eu gosto muito de uma frase que eu li, que diz assim, a cegueira que cega fechando os olhos
não é maior cegueira daquela que cega deixando os olhos abertos. Isto é, Paulo está falando, olha, a Bíblia diz, vocês estão achando que estão vendo, mas o grande problema é esse, que vocês estão vendo, e esta é a grande cegueira. Diz o ditado popular que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então ele diz, a cegueira que cega fechando os olhos não é a maior cegueira, a que cega deixando os olhos abertos. Essa é a mais cega de todas. Então quando a gente não quer enxergar as coisas de Deus, não quer permitir que Deus trabalhe na nossa vida, então existe aquela categoria de cegos que vendo não querem ver. Mesmo vendo. Era questão dos fariseus e aquilo que Paulo estava falando nesse texto. Olha, vocês estão vendo, mas vocês não conseguem enxergar Jesus. Vocês não conseguem olhar para o espelho. Esse evangelho que reflete, que mostra quem é Jesus, esse Jesus que tem o poder de transformar, de fazer uma metanoia, de transformar a nossa mente. Vocês precisam tirar esse véu da religiosidade e conhecer a Cristo. Muitas vezes o véu da intelectualidade. As pessoas se acham tão intelectuais, tão conhecedores, tão PhD, doutores, não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente estuda, melhor. Mas como é que eu estou usando isso? E às vezes isso se torna uma arrogância. A gente vê isso na vida de tantas pessoas. Isso às vezes obscurece. É um véu que atrapalha, muitas vezes que impede. Eu gosto muito de uma afirmação de um padre português chamado Antônio Vieira, que tem muitos sermões, e uma das coisas que ele afirmava, ele diz assim, para o homem ver a si mesmo, ele diz, para o homem ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas, olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não pode ver por falta de luz. Logo é necessário luz, é necessário espelho, é necessário olhos. Que coisa, senão a conversão da alma que entra e transforma o coração do homem, né? O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina, que é a palavra de Deus, que é o evangelho, que mostra quem é Cristo. Deus concorre com a luz, iluminando a mente, clareando a nossa mente, para que a gente possa entender de forma clara o que é a graça de Deus, o que Jesus pode fazer na nossa vida, essa mudança, essa transformação. E o homem concorre com os olhos, abrindo os olhos, tirando o véu da sua religiosidade. A glória que apareceu no Monte Sinai era uma glória passageira. Mas a glória que Deus quer para a nossa vida é uma glória que é para sempre. Essa presença do Espírito Santo não é uma presença temporária. A ação do Espírito Santo na nossa vida não é passageira, mas é algo eterno. Quando você recebe o Espírito Santo não vem naquele dia e diz assim, olha, estou te convencendo do pecado, agora dá um tempo aí, que um dia eu volto para te batizar, e aí você vai receber os dons, etc. e tal. Porque a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas era uma igreja de muita confusão, porque os dons eram usados para arrogância, era quase que uma competição dentro da igreja, quem tinha esse dom, quem tinha aquele dom, esse meu dom é maior que o outro dom, e existe hoje isso nesse contexto de igrejas, né? Olha, você não fala em línguas, então você não é batizado pelo Espírito. Ah, você não tem isso? Ah, você não é batizado pelo Espírito. A palavra de Deus fala que quando eu me entrego a Jesus, me converto, eu recebo o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que me convence, ele convence do pecado e ele passa a habitar na minha vida. Ou você acha que o Espírito Santo diz, dá um tempo aí, cara. Um dia eu volto, e aí trago todos os dons para você. Enquanto eu não voltar, você vai se virando aí, né?
Não, irmãos, o Espírito Santo vem e passa a habitar na nossa vida. E na medida em que eu vou permitindo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na minha vida. É interessante que um grande teólogo, né, que a gente conhece bastante, chamado Calvino, ele faz um comentário interessante sobre a lei, lá do o pacto do passado. Ele escreveu: a função da lei era mostrar a doença, de tal forma que ela não nos mostra nenhuma esperança de cura. A lei era tão rigorosa, lá na aliança velho testamentária, era tão rigorosa que era impossível que todo mundo cumprisse literalmente toda a lei. Por isso, Jesus, o Filho de Deus, deixou a sua glória e veio habitar entre nós. Ele habitou entre nós, ele cumpriu toda a lei, porque eu e você éramos incapazes, somos incapazes de cumprir a lei. Ah, mas Deus fez uma lei tão rígida assim, por quê? A lei era perfeita, porque o que Deus faz é perfeito, só que nós somos imperfeitos, por causa do pecado, nós somos incapazes de cumprir a lei, só através de Jesus Cristo. Jesus cumpriu toda a lei ali na cruz do Calvário. Ele se tornou maldito, a maldição que estava sobre a nossa vida, Jesus levou sobre si. E quando nós recebemos Jesus, nós somos transformados. E ele vai dizendo, olha, a lei tirava de nós toda a esperança de cura, enquanto a função do Evangelho é trazer um remédio para aqueles que perderam a esperança. Pois a lei, visto que deixa o homem entregue a si mesmo, necessariamente o condena à morte. Maldito, né? Quem não cumpria a lei era condenado à morte, né? Enquanto o Evangelho, ao trazê-lo a Cristo, abre a porta da vida. Portanto, a lei é aquilo que nos mostra a doença, nos mostra que não há esperança e nos faz correr para Deus em busca da libertação. Cristo é que nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É nesse contexto que Paulo está dizendo. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, a imagem de Jesus que reflete através da nossa vida. Você tem refletido a imagem de Jesus lá na sua casa? Você tem refletido a imagem de Jesus lá no seu trabalho? Você tem refletido a imagem de Jesus lá na sua escola, na sua universidade? Você tem refletido isso? Eu tinha o hábito, andava de bike lá com um grupo de vizinhos. Eles me convidaram. Ah, Gil, você tem uma bike aí, quer andar com a gente? Ah, vamos andar. E eu fiquei ali, saía com eles de bike e tal. Aí um dia uma pessoa lá caiu da bike, e aí se machucou e tal. Aí uma pessoa disse assim, olha, a gente podia orar antes de sair andar de bike. E eu falei assim, eu sou pastor. Meus vizinhos sabem que eu sou pastor. E eu nunca parei com eles, porque achei assim, vou chamar essa galera aí que não é crente. Vamos orar, gente, aqui e tal. E eles, irmãos, as pedras clamando. Dizem assim, a gente podia orar, né, antes de sair para andar de bike, né? O que você acha, pastor? Falei, vamos orar. Aí eu passei a orar com eles, né? Toda vez que a gente saía para andar de bike. Então, às vezes, a gente se omite, né, irmãos? Se omite naquilo que Deus quer fazer. Será que eu tenho manifestado a glória de Deus? Eu tenho permitido, em primeiro lugar, que o Espírito Santo de Deus manifeste na minha vida de glória em glória, isto é, cada dia. Não existe um tempo, o tempo até que eu alcance a perfeição. Nós cantamos indo, olhando para Cristo, o grande autor da salvação, prossigo, pois a visto soberano no galardão. Não é isso que nós cantamos? Olhando para Cristo. Para quem que eu tenho que olhar? Para Jesus. E prosseguir. Há muitas coisas que vão impedir o meu
caminhando, meu caminhamento, a minha caminhada, o meu andar. Há muitas coisas, muitos obstáculos, e certamente o inimigo vai trabalhar aí e vai colocar muitas barreiras. Mas a palavra de Deus nos ensina que eu tenho que olhar para Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É isso que Paulo nos ensina? Prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? Eu olho para Cristo. Qual é a estatura de Cristo? Qual é o tamanho de Cristo? Então eu estou sempre olhando para Cristo, porque eu quero ser igual a Cristo. Cada dia mais semelhante a Cristo. É isso que eu preciso ser. Na minha casa, no meu trabalho, na rua, com a minha vizinhança, na escola, onde eu estiver. Eu preciso refletir Jesus. Essa é a transformação que Paulo fala, da metanoia, a transformação da nossa mente. Eu não sei como é que você tem caminhado na sua vida, se você tem permitido que Deus trabalhe, se você reconhece que só Cristo pode transformar a nossa mente. Só Cristo pode. Não, mesmo que amanhã você sabe das suas lutas, você está na igreja e tem suas lutas, mas é uma luta que você continua diariamente. Esta igreja está aqui há 78 anos lutando. Quantas pessoas já passaram por aqui? Ontem o Ayrton contou aqui a história dos pastores que já passaram. E quantos membros, quantas pessoas essa igreja alcançou? Quantas as pessoas foram evangelizadas? Quantas pessoas tiveram sua mente transformadas? Quantas pessoas estão servindo a Deus na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo afora? Que passaram por aqui, que receberam Jesus. Se você quer ter a sua mente transformada, que você abra o seu coração e tire esse véu. Tire esse véu. O véu da religiosidade. Eu já tenho uma religião. Eu já tenho, eu já faço. Não, é mais do que isso. É você abrir o seu coração e falar: Jesus, entra no meu coração. Eu quero ser morada do Espírito Santo. Eu quero o Shekinah de Deus na minha vida. Eu quero que Deus more na minha vida. Eu quero que Deus faça de mim a sua morada. Eu quero ser esse reflexo de Deus para o mundo. Eu quero mostrar a glória de Deus para o mundo. Curva a sua cabeça. Eu queria orar com você nessa hora. Eu não sei se você reconhece que há algum véu na sua mente nessa noite. A palavra de Deus diz que o inimigo cria fortalezas na nossa mente. Que ele cria obstáculos para que eu não veja a manifestação da glória de Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Você tem permitido que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida? Tem algum véu que você precisa retirar nessa noite? Algum pecado não confessado? Algumas coisas na minha vida que eu sei que eu preciso colocar diante de Deus. E eu quero orar com você agora, junto, me colocar com você. Queria que se você tivesse a coragem de dizer para Jesus nessa hora: eu quero ser, ó Senhor, a manifestação da Tua glória. Tira todo o véu que está impedindo o meu crescimento espiritual. Se há alguma coisa na sua vida que ainda está te impedindo, queria que você viesse aqui à frente nessa hora dizendo: eu quero orar agora, eu quero pedir para Deus, para que me fortaleça. Eu quero manifestar a glória de Deus através da minha vida. Eu quero abrir o meu coração e quero receber Jesus. Eu quero ter essa metanoia, eu quero a minha mente transformada, eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero ser apenas um religioso. Eu quero ser muito mais.
Eu quero ser morada do Espírito Santo. Queria convidar você que levantasse do seu lugar e viesse aqui para a gente orar juntos nessa hora. Nós queremos orar. Eu não sei, não conheço você, mas eu sei que há algumas coisas que talvez o Espírito Santo de Deus esteja tocando no seu coração. Se você quiser orar comigo nessa hora, pode vir aqui, dizendo: olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus transforme a minha mente. Eu quero ser essa manifestação da glória de Deus. Eu quero que isso aconteça na vida do meu filho. Eu quero também isso para a vida da minha esposa. Eu quero isso para a vida do meu marido. Eu quero isso para o meu lar. Eu quero que a glória de Deus seja manifestada lá no meu lar, na minha casa. Eu quero ser essa referência lá no meu trabalho. Eu quero que Deus use a minha vida. Pode vir aqui, nós queremos orar. A igreja toda está orando com a sua cabeça curvada. Nós não queremos olhar para a vida de ninguém e dizer: olha, o que está acontecendo na sua vida? Só Deus sabe. Pode vir aqui. Nós vamos orar nesse instante juntos. Vamos levantar um clamor para que o Espírito Santo de Deus trabalhe de uma forma na nossa vida. Que Ele processe isso da nossa vida, de glória em glória. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, pode vir aqui. Diz: olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus nessa noite. Eu quero essa transformação na minha vida. Eu quero essa transformação. Eu quero que o Espírito Santo de Deus faça da minha vida, faça morada na minha vida. Eu quero. Pode vir aqui, nós queremos orar nesta hora. A igreja está orando por todos vocês. Nós estamos orando nessa hora. Se o Espírito Santo de Deus está incomodando o seu coração, dê liberdade para o Espírito Santo. Diga: eu quero tomar uma decisão pública nessa noite. Eu não tenho vergonha de declarar que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu não tenho vergonha de manifestar a glória de Deus aonde eu estiver. Eu estou assumindo isso hoje, a partir de hoje, que eu quero isso para a minha vida. Se você está dizendo isso, nós vamos orar com você. Pai, nós falamos, Senhor, nesta noite, que nós queremos que a Tua glória se manifeste através da nossa vida. Eu quero colocar cada um agora, nesse instante, Senhor, diante do Senhor. Repreender, ó Deus, todo espírito de incredulidade que esteja impedindo de alguém tomar uma decisão nessa noite. A decisão de ser a manifestação da glória de Deus. Nós queremos, ó Deus, tirar todo o véu que nos impede, o véu da religiosidade, o véu da incredulidade, o véu da mágoa, do rancor, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o nosso crescimento espiritual. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade nessa noite da manifestação do Teu Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida, trazendo sobre a nossa vida a unção, revestindo a nossa vida com o poder. Ó Deus, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para trabalhar na vida desta igreja, Senhor, como tem trabalhado nos anos desta história de 78 anos. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida.
E nós nos quebrantamos diante do Senhor humildemente, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo, Deus, humildemente, que somos incapazes, mas é no poder do Teu Espírito Santo, é no poder do Teu Espírito, que nós vamos vencer todas as adversidades que o inimigo tem colocado diante de nós. É no poder do Espírito Santo que nós vamos refletir a glória de Deus para o mundo. É no poder do Espírito Santo que, ao sairmos daqui, as pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus em nós. Nós queremos isso, Senhor, para a nossa vida. Nós queremos isso para a nossa igreja. Nós queremos isso, Senhor, humildemente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque este nome tem poder, este nome tem poder, este nome tem poder para transformar, tem poder para mudar a nossa história. Em nome de Jesus é que nós oramos. Aquele que morreu ali na cruz, ressuscitou e vive para todos sempre. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Deus abençoe, irmãs. Vamos na paz, viu? Em nome de Jesus.